Graças, paz, povo abençoado do Deus eterno, do Cristo ressuscitado, do Espírito poderoso, né? Do Criador, sustentador, daquele que manifestou a sua graça nos eleitos, nos predestinados, nos escolhidos. Essa doutrina da eleição, da predestinação, irmão, é real, ela é gloriosa, poderosa, ela acaba com muitas doutrinas fantasiosas nos dias de hoje. Bom, estou falando, sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro, Paraíba, e o irmão Van agradece ao Cristo Eterno por sua inscrição, seus likes que você dá, seus comentários, né? Tem sido de grande importância, né? E me ajuda a diferenciar, certo? E combater certos erros teológicos da religião nos dias de hoje. Estou falando o seguinte: qual o significado desta palavra aqui no grego, na língua original grega? Qual o significado de fim? Fim. A religião adventista do sétimo dia, erroneamente, injustamente, eles ensinam que fim aqui é objetivo, é alvo, e não é. E não é. Alvo é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Aqui nesse contexto, não, doutor. Aqui não. Aqui não é alvo nem objetivo. O fim aqui, no vídeo passado, assista ao vídeo anterior. Eu convido você a assistir o vídeo anterior, dá mais ou menos uns 28, 30 minutos por aí, é rápido, e você vai ter um conhecimento honesto, segundo as Escrituras. No vídeo anterior eu falei que fim, esta palavra fim, vem de uma palavra, desse texto aqui, ó, o fim da lei é Cristo, ou seja, telos gar, nomu, Cristo, ou seja, o fim da lei é Cristo. Então, fim aqui é telos, que significa, o fim aqui, doutor adventista, o fim aqui é telos, que significa término, cessação, conclusão, um cumprimento com a finalidade de tempo, ou seja, com referência, referente a tempo, fim, que significa aqui tempo, a referência aqui é tempo, ok? Então, um espaço de tempo. A lei teve seu espaço de tempo, seu período de tempo, fim, término, né, um começo, né, e teve seu fim. A lei teve sua glória, teve seu começo, mas também teve seu fim para dar início a uma nova era, a um novo ministério da graça. Beleza? Tranquilidade? Então, agora, falei também que podemos ver claramente que nos textos que Paulo cita, né, a lei já tinha cumprido o seu objetivo. Está tudo lá, vamos ver aqui agora também, isto aqui, olha só, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, olha só como já teve o seu cumprimento. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 7, versículo 7. Os teólogos, doutores adventistas, pegam isso aqui e dizem, não, mas isso aqui era a glória do rosto de Moisés que estava se desvanecendo, e não a lei. Vamos lá. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Irmão, segundo os doutores, né, fazedores de livros adventistas, olha aí, o senhor é um herege, o senhor não sabe interpretar um texto. O que estava desvanecendo aqui era o resplendor do rosto, da glória que estava no rosto de Moisés. Aí eu digo, Versículo 11. Versículo 11. Vamos ver se era o rosto de Moisés ou era a lei que estava se desvanecendo.
Portanto, se o velho sistema mosaico, lei dos mandamentos, que se desvaneceu, o que desvaneceu? O brilho do rosto de Moisés ou o velho sistema de lei? O que acabou? O que findou? O que se cumpriu? O brilho do rosto de Moisés ou o velho sistema de lei que desvaneceu? Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu, velho sistema, agora eu estou sabendo que a glória do rosto de Moisés era um sistema de lei. Se o velho sistema que desvaneceu até acabar na cruz, era cheio de glória celestial. Agora, a glória do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. O que é eterna? É o novo plano de Deus ou o velho sistema de Moisés, a lei de Moisés? O que é eterno? O que acabou? O novo sistema, o novo plano de Deus, né? Ou o sistema de Moisés, a lei de Moisés? Leia esse texto, só este versículo, que você nunca mais vai crer que a lei que Cristo foi o objetivo da lei, que a lei produziu Cristo. Não. Este versículo aqui corrobora com este daqui, ó. Presta atenção. Leia bem isso aqui na sua tradução. Procura 2, 3 traduções para você entender esse texto. Leia esse texto. Aí quando você vier para este, Romanos 10:4, aí você vai entender. Porque o fim, o término, a cessação, a conclusão, aqui, ó, o cumprimento, né, da lei foi Cristo. Então, esse período de lei acabou na cruz com o nascimento, o início do ministério eterno da graça de Cristo Jesus. Ok? Então, agora, perceba você mesmo, você mesma, o que vou lançar agora aqui, diversos textos onde aparece a palavra fim, aqui, fim, telos. Em todos estes textos, a palavra telos, fim, significa término, cessação, conclusão, cumprimento, sempre significando tempo, sempre apontando para tempo ou um período de tempo determinado. O começo e o fim, um período de tempo, começo e fim. Mateus capítulo 10. Então, esses textos que eu vou lançar para você é o mesmo dentro desse contexto. Romanos 10:4, ele se enquadra, ele está nesses contextos, dentro desses contextos aqui que eu vou citar para você, ó, de telos, que é a palavra grega para fim, cumprimento, término, cessação, acabou, terminou. Romanos capítulo 10, versículo 22. 22 diz, ó, vocês serão odiados porque me pertencem, mas todo aquele que perseverar até o fim, até o término, até a cessação, até o cumprimento deste período, será salvo. Fim aqui, né, significa término, um começo, tem um fim, certo? Significa cessação, conclusão, cumprimento, término. Aquele que for até o final, até o término, será salvo no período da grande tribulação. Isto aqui já aconteceu no ano 70. Okay? Cristo está se referindo ao período da grande tribulação. Aquele que perseverar no período, olha só, no período da grande tribulação, telos, aqui, será salvo. Fim. Então, aqui, fim telos, neste contexto, significa término, cessação, conclusão, cumprimento.
encerramento, sempre referente a tempo ou a um período de tempo. Hebreus 10, 4, o fim da lei. Fim a lei é término, cessação, conclusão, cumprimento, encerramento, referente a um período de tempo. A lei teve o seu período de tempo. Então, todos estes versículos que eu vou citar agora, todos trazem a palavra fim, né? Que vem do grego, de um substantivo, aqui, deixa eu mostrar aqui, que veio, né, da palavra grega, telos, certo? Todos esses, e sempre referente a término, todos eles, inclusive Romanos 10, 4, o fim da lei. Inclusive, Romanos 10, 4. Então, todos estes que traz a palavra fim é referente a término, cessação, cumprimento, conclusão, encerramento, trazendo sempre o significado de tempo ou um período de tempo. Então, Romanos 10, atenção aqui agora, está dentro desses contextos, no mesmo contexto. Aqui, ó, Mateus 24, 6, deixa eu ver a hora, 35, ok. Mateus 24, 6, espero que dê tempo para você ver. Mateus 24, versículo 6, versículo 6, que diz, ó, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim, não é o término, não é a cessação dos rumores de guerra. Cristo está se referindo ao ano 70, escatologia consumada. Escatologia bíblica não tem quem possa refutar, não, ela é consumada. Então, mas ainda não é o fim, telos, é o mesmo que está lá em Romanos 10, versículo 4, o fim, telos, da lei, o término, a cessação, né? O encerramento da lei é Cristo, foi Cristo. Fim aqui é referente à cessação. Versículo 6, versículo 14 diz, e as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro. Mundo, oikomene, que é uma palavra grega para dizer o mundo da época, ou seja, o domínio de Roma, as terras de Roma inteiro, para que todas essas nações ouçam, e depois virá o fim. Todas, irmão, presta atenção, para que todas as nações do Império Romano as ouçam, e depois virá o fim. Fim aqui também é referente a cumprimento, encerramento, né, a um período de tempo. É o mesmo fim que está lá em Romanos 10, 4. Agora, então você pode ler, você vai ler lá Marcos 13, 7. Vamos ver Marcos 13, 7 rapidamente. Olha só. Marcos 13, versículo 7, também vai falar, ó, enquanto ouvirem falar em guerras perto e longe, não tenham medo. É preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, telos, né? Que é uma palavra grega referente a fim, término, cessação, cumprimento. Refere-se a um período de tempo. Aí você vai ler Lucas, capítulo 1, versículo 33, Marcos, capítulo 13, versículo 13, Lucas 21, 9, João 13, 1, 1 Coríntios 10, 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, 1 Coríntios 10, 10 e 11, olha o 10 e 11, olha o 10, não se queixe como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo destruidor. O 11. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos,
como lição objetivas para nós, Paulo e a igreja do primeiro século, e não para nós, nos dias de hoje, a fim de advertir-nos contra as práticas das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, Paulo e a igreja do primeiro século, pois os tempos estão chegando ao fim. Os tempos, questão de tempo, um período de tempo, estão chegando ao fim. Estão chegando ao fim daqui de 1 Coríntios, da igreja do ano 50 a 55 até o ano 70. O fim deste tempo foi no ano 70, o fim do Aion, um período de tempo judaico, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, Hebreus 3:6, versículo 14, Hebreus 6:11, Apocalipse 2:26 e 1 Pedro 4:7. Vamos 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Olha o que diz. O fim de todas as coisas chegará logo. Veja como os apóstolos, de Cristo sabiam, entenderam, e escreviam com o mesmo sentimento, a mesma conclusão, o mesmo pensamento de que o fim estava muito próximo. O fim para eles e não para nós. Este fim não nos alcança mais. Este fim pregado pela religião dos dias de hoje é falso, é fake, é enganosa, é maldosa, é apavorosa. Este fim pregado nos dias de hoje, porque este fim já chegou ao fim. Veja que Paulo disse que estava chegando, e Pedro diz que era logo. João diz, filhinhos, estamos nos últimos dias. E depois ele diz, é chegado a última hora. Então aqui, é logo. Portanto, sejam homens de oração, fervorosos e diligentes. Então, o fim aqui é um período de tempo. Agora, então, aqui o termo grego aqui é telos, usado para um período de tempo, uma cessação, um cumprimento, uma conclusão, um término. É o mesmo, irmão, porque os pastores, doutores, teólogos, pós-doutorados, PhDs, adventistas, enganam, porque eles não falam a verdade, porque eles mentem, porque eles omitem, a verdade de que este mesmo fim aqui, que era um período de tempo, certo? Um período de tempo, é o mesmo de Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. Se você procurar, seja honesto, procura você que é adventista, que gosta de estudar, vai no léxico que você tem, procura 2, 3 léxicos se você tem aí, e veja aqui, se este fim aqui não está no contexto, preste atenção que eu vou lhe dizer, isso aqui é sério. É muito sério que eu estou informando. A religião adventista, eles acrescentam os textos, eles distorcem os textos, eles forçam os textos, eles tanto diminui, acrescenta como diminui, eles são desonestos com o texto para formular a sua doutrina dos guardadores da lei, que da lei eles não guardam nada. Vá lá no Lex, procura ver se este fim aqui não é um período de tempo, e se este fim não está, você vai encontrar a palavra telos, e você vai ver que referente a fim, aí quando você vai ver, ele está no mesmo contexto de Mateus 24, 6, 14, Marcos 13, 7, Lucas 1, 33, Marcos 13, 13, Lucas 21, 9, João 13, 1, 1 Coríntios 10 e 11, Hebreus 3, 6, versículo 14, Hebreus 6, 1, Apocalipse 2, 26 e 1 Pedro, capítulo
4, versículo 7. Aí você vai ver que Romanos se enquadra. Romanos 10, 4 está dentro desse contexto, de todos esses textos, que fim, telos, significa término, cessação, conclusão, cumprimento, encerramento e sempre referente a um período de tempo. Fim aqui foi um período de tempo e não como querem ensinar, né, para forçosamente, enganosamente, os adventistas do sétimo dia para seu bel prazer, seus deleites, né, para vender livros, né, e que os ignorantes, né, continuem dentro de um sistema de lei mosaica arcaico e antigo e que teve seu período de tempo, ok? Então, no próximo vídeo, meu querido e amado, você não pode perder. Esse estudo vai ficar gravado, tudo bem, mas quando você assiste, você tem argumentos, você tem meios, você tem instrumentos, você tem versículos, tem bases para defender o fim da lei mosaica. Próximo estudo. Todos esses versículos, né, já falei aqui, ok? Então, no próximo estudo, meu irmão, você tem que assistir, participar. Sim, os estudos sempre às 11h45 da manhã. Próximo estudo, para a decepção dos doutores adventistas, esta mesma palavra grega, aqui, ó, telos, usada para fim, término, cessação, conclusão, cumprimento, encerramento, referente a tempo ou período de tempo, também se encontra nos textos de 2 Coríntios e Romanos 10. Então, em Cristo ou a partir de Cristo, o poder, o domínio, o ministério da lei acabou, chegou ao fim. Então, o ministério da lei mosaica, a lei, o sistema de lei foi até a cruz, até Cristo. E, no final desse estudo, eu vou provar para você do canal e os que vão me assistir, os que não acreditam, os que tendem para a doutrina adventista enganosa, perigosa, os que tendem para lá, vou mostrar para você, dentro das Escrituras, que Cristo aboliu. E o que é o significado da palavra abolir no texto bíblico? Cristo aboliu a lei de Moisés. Não perca os próximos estudos que serão reveladores, né? Que são irrefutáveis. A lei de Moisés acabou na cruz. Deixa teu like, não é inscrito? Dá uma força, se inscreva no canal e não perca amanhã, às 11h45 da manhã, novo estudo no canal Metanoia da Graça. Cristo aboliu a lei de Moisés. Paz do Cristo eterno.